Saudações, bem-vindos a mais uma aula do curso do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita da Casa Espírita Nosso Lar. Hoje teremos uma aula em que trataremos da Lei de Liberdade, módulo 10, roteiro 3, Livre-Arbítrio e Fatalidade. Para iniciar o nosso estudo, vamos fazer a leitura de um texto para nos ajudar na harmonização e em seguida faremos a nossa prece inicial. O texto que leremos é da obra Caminho, Verdade e Vida, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e o texto é Reuniões Cristãs. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cercadas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz esteja convosco. Palavras do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuterônimo proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizar a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas as portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora inovidável estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniriam, tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com a mais abundância, em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Orientados por essa mensagem, faremos então agora a nossa prece inicial. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos. Vamos agora nos sintonizar com as esferas superiores, rogando ao Pai Divino o amparo e o auxílio que tanto necessitamos. Amoroso Mestre Jesus, Espíritos bons e Espíritos de luz que nos auxiliam, rogamos a assistência e o amparo das esferas superiores nesse momento de estudo, que possamos receber os esclarecimentos que tanto necessitamos, as orientações que demandamos e o amparo que precisamos para seguir a nossa jornada evolutiva. Que as luzes que recebamos durante esse estudo permaneçam em nosso espírito, iluminando nossa jornada e nosso dia a dia e aqueles que nos cercam. Que assim seja. Vamos então ao estudo do nosso tema de hoje. Vamos conversar então sobre livre-arbítrio e fatalidade. Esse assunto é o roteiro 3 do módulo 10, Lei de Liberdade, do tomo 2 do curso do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ESD. E para falar de livre-arbítrio e fatalidade, a primeira coisa nós precisamos compreender o que vem a ser fatalidade. Fatalidade é, então, uma qualidade ou caráter de fatal, alguma coisa como uma sorte inevitável,
um destino traçado e irremediável. Fado tem a ver também com fatalismo, a doutrina fatalista. E o conceito de fatalismo é uma atitude ou uma doutrina que admite que o curso dos acontecimentos está previamente fixado, nada podendo alterá-lo. Então, esses conceitos que nós extraímos do dicionário é para que nós entendamos o que é fatalidade, para que nós façamos a contraposição entre o livre-arbítrio e o fatalismo. Qual é a relação, então, entre o livre-arbítrio e a fatalidade? O nosso material nos apresenta da seguinte forma. Explica que a questão do livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele, quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas, e como encarnado na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nos temos voluntariamente submetido. Precisamos lembrar que todos nós somos espíritos que temos uma jornada que perpassa essa existência. Nossa jornada se iniciou há centenas de milhares de anos e ainda perdurará pela eternidade. E precisamos lembrar que todos nós, quando estamos no plano espiritual, nos preparando para reencarnar, assumimos obrigações, aceitamos provas. Lógico, alguns espíritos não têm condições de fazer as escolhas de suas reencarnações, isso é verdade. Mas podemos dizer que no nosso planeta, boa parte, se não a maioria dos espíritos, já tem condições de fazer as escolhas de suas reencarnações. Mas mesmo aqueles que não têm condições de escolher, precisamos compreender que a reencarnação, ou seja, o início de uma jornada na carne do espírito, o reinício de uma nova jornada, passa sempre pela existência do livre-arbítrio. Então, eu não posso afirmar que uma situação vivenciada agora é fatalismo ou é uma fatalidade, se antes disso eu já havia escolhido vivenciar essa situação, ou me coloquei em condições de vivenciar essa situação. Então, o fatalismo ele deixa de existir a partir do momento em que nós compreendemos que todos nós fazemos escolhas em nossa jornada. E essas escolhas são resultado de necessidades que nós temos em razão de consequências de comportamentos de existências anteriores. Então, não há que se falar em fatalismo o indivíduo nascer na cidade A, B, C, D, porque tudo faz parte do planejamento reencarnatório desse indivíduo, que está diretamente atrelado às existências anteriores dele e à necessidade desse espírito para evoluir. Então, não há fatalismo. E aí, aqui, a explicação, ela nos coloca que o que há, na verdade, é o livre-arbítrio. O que acontece é que o ponto em que nós usamos nosso livre-arbítrio, como ele está fora dessa encarnação, porque é o momento do tempo em que nós estávamos no plano espiritual, e nós não nos recordamos das nossas existências passadas e das nossas experiências anteriores, por isso, para nós, nessa existência, olhando a existência material, parece fatalismo. Parece fatalismo você pegar uma doença. Parece fatalismo você enfrentar um problema familiar. Parece fatalismo você estar em determinado local ou viver em determinado local. Mas não é. Tudo faz parte do seu progresso evolutivo. Então, o livre-arbítrio
que nós utilizamos lá no plano espiritual, quando traçamos o nosso plano reencarnatório, ou quando aceitamos o plano reencarnatório que nos foi colocado, se nós não tínhamos condições de fazer esse plano, de participar desse plano reencarnatório, ou mesmo nas reencarnações compulsórias, tudo está atrelado a algo ou alguma necessidade minha de evolução espiritual. Por isso não há o fatalismo. E continua aqui na questão 872, Kardec explicando. Contudo, a fatalidade não é uma palavra vã. Existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de vida que o seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou más que lhe são inerentes. A fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam, por serem estes consequências da escolha que o espírito fez da sua existência de homem. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto ser possível ao homem, pela sua prudência, modificar-lhes o curso. Olha aqui a conclusão que Kardec chega. Como nós explicamos anteriormente, não há fatalidade porque o espírito, em algum momento da sua trajetória espiritual, ele concorda ou ele escolhe determinada prova ou determinada expiação por ser uma necessidade de evolução e que é sempre consequência de um ato de existência anterior. E veja, e aí, portanto, é preciso nós não olharmos a questão das experiências que nós vivenciamos com o olhar de uma única encarnação. Precisamos compreender que há sempre uma relação na linha do tempo do espírito, que é muito maior do que a nossa linha do tempo como encarnado. E em algum momento da nossa jornada espiritual, nós contraímos algum débito ou erramos em alguma lei divina e agora precisamos corrigir. Esse é o momento de corrigir e por isso que vivenciamos essa ou aquela experiência. E o interessante que Kardec nos coloca é que, portanto, como eu falei, se eu pego uma doença, isso não é fatalismo. Existia alguma necessidade minha de atravessar aquela doença, de atravessar aquela dificuldade financeira, atravessar aquele problema familiar, porque eu precisava experienciar isso para evoluir. E mais, o resultado desse evento, ele não é predeterminado. Eu posso atravessar um evento e, cumprindo o meu planejamento, aprender, evoluir, me melhorar, diminuir as minhas sombras e aumentar minha luz, eu posso alterar o resultado desse fenômeno. Eu costumo contar uma história que eu ouvi numa palestra que fala muito bem essa questão do fatalismo e das consequências dos nossos atos e da nossa necessidade de evoluir e que nosso comportamento durante a nossa jornada vai alterar aquele planejamento. Que é a história de um médico daqui do Nordeste, que ele estava numa cidade próxima a Recife, num final de semana, e ele é cardiologista, e ele sente uma dor no peito, e pelo tipo da dor, ele como é cardiologista, ele compreendeu que ele estava tendo um rompimento de aorta. E que em razão desse rompimento, ele teria poucas horas de vida, ele precisava rapidamente se deslocar para um hospital que tivesse condições de fazer o procedimento necessário. Como ele estava próximo a Recife, ele se desloca a Recife e chega a tempo no hospital. Assim que ele chega, ele relata que ele é médico, relata que é cardiologista e que ele acredita que está vitimado de um rompimento de aorta e precisaria de cirurgia com urgência. É feito um exame rápido que identifica, que confirma
esse diagnóstico que ele mesmo já tinha feito, ele entra no centro cirúrgico, é operado e sobrevive. E aí, esse médico é espírita e numa reunião mediúnica em que ele participava, ele então é esclarecido pelo mentor espiritual dele, que diz a ele que o planejamento reencarnatório dele colocava que ele deveria desencarnar daquele evento, de um evento do coração. Mas que ele, em razão do bem que ele vinha praticando, em razão das ações que ele vinha tomando naquela encarnação, ele foi agraciado com uma moratória. Por isso ele foi levado a estar próximo à cidade de Recife, naquele final de semana que já estava planejado para ele encarnar, para ele desencarnar, perdão. E ele é levado a Recife, ele foi levado naquele final de semana a estar naquela cidade próxima a Recife para que ele pudesse efetivamente ter o socorro que permitiria a ele postergar a encarnação dele. Porque ele havia amealhado méritos que dava a ele o direito de permanecer nessa jornada para que ele continuasse praticando bem e continuasse evoluindo. E não a jornada ser interrompida na forma que estava prevista. Veja aí que não há fatalismo. Mesmo no planejamento reencarnatório dele existir aquela previsão, ele foi agraciado, em razão dos méritos dele, com a possibilidade de permanecer encarnado para continuar fazendo o bem, porque ele estava conseguindo ter muito proveito nessa encarnação. Então, era melhor ele continuar encarnado e continuar fazendo aquilo que ele fazia, porque ele estava evoluindo, do que terminar essa jornada, ele ter que ir para uma nova encarnação para ainda fazer novos melhoramentos. Se ele estava conseguindo melhorar e progredir nessa, então foi permitido ele, pelas esferas superiores, que ele continuasse nessa encarnação, embora o planejamento reencarnatório dele fosse que ele desencarnasse. Mas a espiritualidade o guiou, o orientou para que naquele final de semana ele viajasse com a família, fosse para uma cidade próxima a Recife, e aí ele conseguiu se deslocar rapidamente ao hospital e ser socorrido. Se ele estivesse em outro local, ele não conseguiria sobreviver. Então, a própria espiritualidade auxiliou a ele para que aquele evento previsto no planejamento reencarnatório dele não tivesse o desfecho que seria o esperado. Vejam como, então, o fatalismo ele não existe. O que existe são consequências de escolhas que fazemos, não nessa jornada, mas em jornadas, né, durante o plano espiritual, e que são resgates de eventos de jornadas anteriores. A doutrina espírita ensina que a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova, para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Essas provas planejadas são de natureza física, como deficiências no corpo físico, doenças, limitações financeiras, pois que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Então veja o que consta na questão 851 do Livro dos Espíritos. A fatalidade ela é uma escolha que o espírito faz de sua jornada, de provas e expiações que ele precisa vivenciar em sua jornada. Muitas vezes essas provas têm a conotação física, ou seja, estão relacionadas à vivência no corpo carnal. Como eu disse, doenças, situações profissionais, familiares. Vejam, são situações materiais, porque moralmente não há delimitação da ação do espírito. O espírito não reencarna com obrigação de fazer o bem ou obrigação de fazer o mal. Todos nós temos a obrigação de nos melhorarmos. E, obviamente, Jesus espera que nós façamos o bem. Eu digo que não há obrigação porque muitas vezes a gente não faz o bem.
Mas isso é da nossa condição inferior. A expectativa é que façamos o bem e não façamos o mal. E aquilo que nós fazemos, nós experimentamos a consequência. Por isso o livre-arbítrio. Por isso a liberdade de escolhas. Então, moralmente, se fisicamente nós não temos liberdade de escolha, no sentido de que, quando encarnados, já estamos naquela condição, porque essa liberdade de escolha foi exercida lá no plano espiritual, quando nós fazemos as nossas escolhas do nosso planejamento reencarnatório. Por outro lado, nossa jornada, ela é permeada por situações em que fazemos escolhas de praticar o bem ou praticar o mal. E aí, no aspecto moral, existe sim o livre-arbítrio. Nós estamos livres para escolher fazer o bem ou fazer o mal, mas estamos também atrelados às consequências de nossas escolhas. Logicamente que quando os espíritos que nos auxiliam, nossos mentores espirituais, percebem que estamos no caminho equivocado, eles procuram nos intuir, nos inspirar para que tenhamos o melhor caminho. Mas eles não vão nos obrigar a isso. Já as escolhas físicas que nós fizemos antes lá no plano espiritual, elas sim, elas vão se traduzir, elas vão acontecer da forma como foi escolhida. Mas essa escolha também ainda assim não é inexorável, porque muitas vezes as nossas ações durante a jornada reencarnatória vai alterando o nosso planejamento, vai mitigando, vai suavizando determinadas provas ou determinadas expiações e vai agregando, por exemplo, outras provas, outras oportunidades de avanço, de subida de degraus, de evolução, de ascendência. As doutrinas que pregam a existência de um fatalismo, comandando a vida da pessoa em todos os sentidos, do nascimento à morte, ensinam que todos os acontecimentos estão previamente fixados por uma causa sobrenatural, cabendo ao homem apenas o regozijar-se, se favorecido com uma boa sorte, ou resignar-se se o destino lhe foi adverso. Os predestinacionistas baseiam-se na soberania da graça divina, ensinando que desde toda a eternidade algumas almas foram predestinadas a uma vida de retidão e depois da morte a bem-aventurança celestial, enquanto outras foram de antemão marcadas para uma vida reprovável e, consequentemente, pré-condenadas às penas eternas do inferno. Se Deus regula antecipadamente todos os atos e todas as vontades de cada indivíduo, argumentam, como pode esse indivíduo ter liberdade para fazer ou deixar de fazer o que Deus terá decidido que ele venha fazer? Aqui é justamente uma discussão para derrubar o argumento da doutrina fatalista. Primeiro, se Deus ele é soberanamente justo e bom e é todo amor, Deus nunca escolheria uma criatura dele para ser imperfeita e para errar e para ofender as próprias leis divinas. Mas Deus, por ser exatamente justo e bom, permite a cada um suas escolhas. Se nós levarmos a doutrina fatalista ao pé da letra, isso acaba nos afastando de Deus, porque nós começamos a entender que Deus não quis aquilo para a gente, que nos coloca em situação fácil ou difícil, de acordo com a vontade dele, e que por isso Deus teria eleito espíritos para serem felizes e outros espíritos para serem infelizes, quando não é. A felicidade ou a infelicidade é uma escolha de cada espírito e é uma escolha diária que nós fazemos. A escolha de vivenciar momentos e de experienciar momentos com alegria, apesar das dificuldades, ou a escolha de só enxergar dias cinzentos, apesar do sol brilhando lá fora. Deus não escolhe por nós os nossos sentimentos. E Deus não nos coloca na terra para praticar o mal. A expectativa, ou seja, o desejo é que nós pratiquemos o bem. Se nós formos praticar ou não, é uma escolha nossa, mas a cada escolha nós temos as consequências. Se nós pensarmos com o fatalismo, isso gera para todos uma sensação de indiferença para com a vida.
Porque fica parecendo que tanto faz eu me esforçar para ser bom, porque foi a escolha de Deus. Tanto faz eu me esforçar para trabalhar, para progredir na vida materialmente, espiritualmente, porque foi a escolha de Deus. Se nós pensarmos no fatalismo, nós nos questionamos: para que então estudar o Evangelho? Para que então estudar o Espiritismo, conhecer mais sobre mim, sobre minhas necessidades como espírito? Já que tudo é fatalismo, tudo vai acontecer como Deus quer? Não. Deus quer que nós trilhemos o caminho do bem. Esse é o desejo dele para nós, é a vontade dele. Mas ele respeita o nosso tempo e a nossa jornada e nos deixa trilhar o caminho como bem escolhemos. E ao fazer as escolhas dos nossos caminhos, nós iremos ganhando, iremos categorizando situações que vão exigir de nós correções. Então, a doutrina fatalista peca por fazer com que o homem fique parecendo apenas um mero joguete da vontade divina. E como se Deus fosse imperfeito e criasse situações em que o homem é colocado de maneira difícil, enquanto outros não experimentam a mesma dificuldade. Por que isso? Na verdade, isso está relacionado intimamente à jornada de cada espírito encarnado. É isso que precisamos compreender. E essa jornada cabe a cada um trilhar e cada um fazer suas escolhas durante ela, melhorando, progredindo e não se equivocando moralmente. Os deterministas, por outro lado, sustentam que as ações e a conduta do indivíduo, longe de serem livres, depende integralmente de uma série de contingências a que ele não pode furtar-se, como os costumes, o caráter, a índole da raça que pertença, o clima, o solo, o meio social em que viva, a educação, os princípios religiosos, os exemplos que receba, além de outras circunstâncias não menos importantes, como o regime alimentar, o sexo, condições de saúde, etc. Os deterministas, diferentes dos fatalistas, o fatalismo e o determinismo é muito parecido. O fatalismo diz o seguinte: olha, Deus já traçou tudo e vai ser tudo do jeito que Deus traçou. E já vimos que não é assim, porque quem traça somos nós. E nosso traçado nós fazemos dia a dia. Para os deterministas, você está inexoravelmente preso a tudo aquilo em que você vivenciou, que você vivencia. Então, se você vivencia em um determinado local, você nunca vai poder agir diferente do que aquele local preconiza. Se você vive em determinada cultura, você vai obrigatoriamente aceitar e praticar tudo aquilo que aquela cultura lhe impõe. E o determinismo, então, ele diz que nós somos o produto do meio, e como produto do meio, nós seremos o resultado desse meio. Então, nós não, aí mais uma vez nós teríamos o livre-arbítrio afetado. Pensar com determinismo é pensar que se você está ali naquele ambiente, você vai ser o resultado do ambiente, portanto você não tem escolhas. E nós sabemos que isso não é verdade. Quanto mais a humanidade evolui, mais nós podemos nos desvencilhar do nosso meio, seja para o bem, seja para o mal. Por exemplo, quantas pessoas que nascem em situações financeiras e situações sociais bastante diversas, em comunidades carentes, e elas, com o seu pendor, com suas virtudes, conseguem transformar aquelas comunidades, conseguem iniciar projetos sociais, iniciar ações que começam ali individualmente, timidamente, e acaba transformando a vida de toda uma comunidade. Por outro lado, quantas pessoas nascem em condições econômicas absolutamente favoráveis, que poderiam crescer, difundir o bem e optam por se desviar da própria família. Muitas vezes um seio familiar, até com bons princípios éticos e morais, e mesmo assim prefere, por exemplo, seguir o caminho das drogas, seguir o caminho da comercialização de drogas, enriquecer às custas do sofrimento alheio. Então,
o determinismo ele não pode ser considerado como algo factível. Do contrário, estaríamos tirando do homem o próprio livre-arbítrio. O exercício do livre-arbítrio, tendo em vista a nossa felicidade espiritual, é uma tarefa árdua que devemos persistir sem desânimo. A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Veja, se compreendemos a necessidade de evolução do espírito e que para o espírito evoluir, o trabalho, a lei do trabalho tem que ser cumprida, ou seja, ele precisa, através dos próprios meios, de suas ações, gerar a sua transformação, o seu melhoramento. Então, esse raciocínio é incompatível tanto com o fatalismo como com o determinismo. Portanto, se somos espíritos e evoluímos, a evolução ela não pode vir de algo pré-determinado. A evolução virá das ações em que eu tomar em resposta às situações que surgirem na minha vida. E a cada ação que eu for me posicionar, que eu for reagir, vai reclamar de mim uma postura ativa, vai reclamar de mim a altivez para vencer as dificuldades, esforço na luta diária, trabalho, tanto trabalho no sentido material, no sentido de amealhar recursos para a sobrevivência, como trabalho no sentido de algo em prol do próximo, porque todo trabalho é em prol de alguém. Todo trabalho é feito para gerar algo para alguém, gerar a melhoria de vida de alguém. Então, o livre-arbítrio está presente nisso, está presente em todas as nossas ações. Não há fatalidade nas opções morais. Por uma decisão pessoal infeliz não deve ser vista como uma má sorte ou uma imposição de Deus aos seus filhos. Esta é a razão de os espíritos superiores nos afirmarem: ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que, como homem encarnado, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que ninguém há predestinado ao crime e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade de livre-arbítrio. Então, esse trecho nos remete a questões muito importantes. Primeiro, ninguém está fadado a praticar o mal. O mal é sempre uma escolha. Cada um de nós tem a escolha de fazer o bem ou o mal. Mesmo o bem, não há uma determinação em praticar o bem, há uma expectativa. Deus espera que nós trilhemos o caminho do bem. Ele espera que nós não trilhemos o caminho do mal, mas ele respeita nossas escolhas. Cabe a nós escolher qual caminho tomar, ou o bem ou o mal. A escolha é livre e também a colheita, né, também será livre. A semeadura é livre e a colheita é livre. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. Se eu escolho praticar o mal, eu tenho que saber que em algum momento da minha existência eu vou precisar corrigir esse mal que eu pratiquei. Portanto, as escolhas que fazemos, tanto na prática do bem como na prática do mal, serão sim que determinarão a nossa jornada e não uma imposição divina, uma imposição dos espíritos superiores. Portanto, praticar o mal é uma escolha equivocada que tomamos e depois devemos suportar as consequências dessas escolhas, não como um castigo, mas como uma oportunidade de melhoramento e de aprendizado. Conclusão. O Espiritismo nos apresenta ensinamentos mais concordantes com a justiça, bondade e misericórdia divinas. A fatalidade é entendida como um produto do livre-arbítrio, cujos acontecimentos resultam de escolhas previamente definidas, na maioria das vezes, no plano espiritual. Essas escolhas refletem sempre a necessidade de progresso espiritual e podem ser modificadas segundo o livre-arbítrio da pessoa, ou replanejadas em si considerando o benefício que pode resultar para alguém. Em suma, a fatalidade que parece presidir os destinos é resultante de escolhas estipuladas no nosso planejamento reencarnatório,
e do nosso livre-arbítrio nas ações cotidianas. O que nós podemos, então, concluir? Que o Espiritismo ele vem nos esclarecer e, portanto, ele vem nos dar luzes que possam nos mostrar que não há fatalismo e nem determinismo. O que há sempre são escolhas que fazemos. Temos o livre-arbítrio de escolher nossa trajetória, nosso caminho. Muitas vezes essas escolhas foram feitas antes de encarnarmos. Então, algumas situações que nós experimentamos na vida são consequências de escolhas que nós fizemos ainda no plano espiritual. Mas são sempre necessidades que temos para a nossa evolução. Então, no aspecto físico, ou seja, condição econômica, social, o local onde reencarnamos, nossa família, tudo isso está relacionado às nossas necessidades. E são escolhas ou então deliberações que nos foram dadas pela nossa necessidade. Agora, durante nossa trajetória reencarnatória, durante nossa encarnação na matéria, nós fazemos escolhas morais. As escolhas morais que nós fazemos, quando acertadas, nos permitem evoluir espiritualmente. Quando equivocadas, nos mantêm ainda no atraso em que estamos. Portanto, não há fatalidade. O que há é resultado de escolhas. Algumas escolhas são feitas ainda no plano espiritual, antes de reencarnar. Outras escolhas são resultado, nós tomamos durante a nossa encarnação e essas escolhas vão gerando consequências na nossa própria encarnação. Por isso que nós não podemos nunca atribuir a fatalidade à nossa existência. O que temos são consequências de atos, ou escolhas que nós fizemos, dada a nossa necessidade, ou então ações nossas ou de terceiros que levam a resultados que são desastrosos e que depois precisarão ser corrigidos. O indivíduo que tira a vida do outro, ele não estava predeterminado para tirar a vida do outro. Ele fez uma escolha equivocada. Ele, ao invés de perdoar, ao invés de amar, ao invés de tolerar, ele preferiu agredir. E ele vai precisar, em algum momento de sua trajetória, reajustar esse equívoco dele. E aí depois ele vai ser, por exemplo, o pai que vai acolher aquele filho que um dia ele tirou a vida e vai ter que aprender a amá-lo, porque na hora que era para ele amar, ele não amou. Vai ser aquele indivíduo que vai nascer com um problema, por exemplo, uma deformidade, e vai ter que aprender a conviver com aquela limitação para ele não ter tanto orgulho. Isso é fatalismo? Não, é consequência de atos de existências anteriores. Então não há fatalismo e nem determinismo. Finalizando, no final do capítulo do nosso estudo, tem uma série de pensamentos sobre livre-arbítrio e fatalidade. Vale a pena a leitura, recomendo que leiam todas as frases que ali tem, que elas nos ajudam a esclarecer mais ainda. Eu selecionei 3 aqui para comentar com vocês. A primeira delas está no Livro dos Espíritos, na questão 843. O homem que tem a liberdade de pensar tem igualmente a de obrar. Seu livre-arbítrio seria uma máquina. Veja, se nós pensamos, nós agimos. Se nós temos liberdade de pensar, nós temos liberdade de agir. Imaginar a existência de fatalidade ou de determinismo é simplesmente negar a liberdade de pensamento. Porque o pensamento está atrelado à vontade. Pensamento, quando junta com a vontade, gera ação. Se eu tenho a liberdade de pensar e tenho a liberdade de ter vontades, eu tenho a liberdade de agir. O que acontece é que quando eu penso algo e quando a vontade ela vem me motivar a agir, é preciso que a minha consciência entre nesse diálogo para que eu avalie se aquele pensamento ele está alinhado com aquela vontade e está dentro dos propósitos de Deus. Porque se não tiver, minha consciência tem que frear a minha vontade. E aí aquele pensamento perde força. Agora, quando a minha consciência não está ainda adequadamente evoluída, depurada,
o que acontece? Vem o pensamento ruim, pensamento voltado para ações maléficas, e junta com a vontade, que é a minha determinação de fazer aquele pensamento, a minha determinação de agir. Como minha consciência ainda é muito pueril, muito infantilizada, muito animalizada, e o que acontece? Ao invés dela entrar em cena, entra o instinto. Então vem o meu instinto, e vem o instinto lá animalesco, vem o pensamento ruim, vem a vontade de praticar aquela ação que está adequada àquele pensamento. E quando predomina o instinto e não a consciência, acaba que acontece a ação equivocada. Quando o espírito ele evolui, o que acontece? O instinto ele cede espaço para a consciência. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele é senhor de seus atos, mais consciente. E quando ele tem a consciência bem depurada, ele consegue frear os impulsos, refrear os impulsos ainda animalescos. Muitas vezes ele tem até a consciência, ele sabe que ele está fazendo errado, e aí ele se determina assim. E aí não é determinismo, é porque é escolha mesmo, é livre-arbítrio. Ele escolhe fazer o mal, se compraz com o mal. E ele tem que compreender que essa ação dele gerará consequência, assim como a ação benéfica também gera uma consequência. Do contrário, seria imaginar que todo mundo é máquina, que se está determinado, se não tem liberdade de pensar, não tem liberdade de vontade, não tem liberdade de agir, não tem livre-arbítrio, o que não é verdade. Martins Peralva comenta o seguinte, que o livre-arbítrio não é absoluto, mas sim relativo. Relativo à posição ocupada pelo homem na escala das evoluções espirituais. É exatamente o que eu expliquei agora da questão da consciência, do diálogo entre pensamento, vontade e consciência. Vontade é a energia que impulsiona o pensamento para que ele se torne uma ação. A consciência é um mecanismo, quanto mais o livre-arbítrio não é absoluto por isso. Por quê? Se eu deixo a minha impulsividade imperar, o que vai acontecer? Eu vou tomar uma ação que é contrária à lei divina. Se eu tomo uma ação contrária à lei divina, por que o livre-arbítrio é relativo? Porque se eu tomo uma ação contrária à lei divina, eu preciso corrigir o resultado dessa ação. Então veja que eu tive o livre-arbítrio de praticar aquele ato, mas eu não tenho o livre-arbítrio de não corrigi-lo. Eu tenho o dever de corrigi-lo. Aí eu não tenho mais a liberdade de escolher não corrigir. Eu preciso corrigir, ou nessa existência ou em outras. Em algum momento da minha trajetória espiritual, eu vou corrigir aquele equívoco. Eu vou precisar corrigir. Por isso que Martins Peralva, com muita sapiência, ele coloca que o livre-arbítrio não é absoluto por isso, porque aquilo que eu fiz de errado, em algum momento da minha existência eu vou precisar corrigir. Na minha existência, repito, é espiritual, não na existência material. Pode ser que naquela mesma encarnação eu consiga corrigir aquele equívoco, mas se não o fizer, certamente eu farei em algum momento da minha jornada espiritual, retornando à matéria, e aí eu vou ter que corrigir, que resgatar essa falta cometida no passado. Por isso, esse livre-arbítrio ele não é absoluto. Quanto mais o espírito evolui, menos ele se equivoca, e se menos ele se equivoca, menos correções ele tem que fazer de ações passadas. Conforme o espírito vai evoluindo, vai corrigindo o que ficou para trás e vai errando cada vez menos, até chegar à condição de espírito puro. Lembrando que nós somos espíritos imperfeitos, a gente está lá no início da jornada. Tá? Uma coisa posso afirmar e provar com palavras e atos, é que nos tornamos melhores se cremos que é nosso dever seguir em busca da verdade desconhecida. Frase de Sócrates. Veja, o que ele chama de verdade desconhecida é a plenitude espiritual, é a integração perfeita com Deus. Isso é que ele chama de verdade desconhecida, é a transcendência, é o espírito se purificar, se colocar em condição de pureza, de ser plena luz. Então ele fala, é que a gente se torna melhor se crê que é nosso dever seguir em busca dessa verdade. E é exatamente o que a doutrina espírita nos coloca. Nos coloca o quê? A necessidade de autoconhecimento, a necessidade de permanentemente estar melhorando, estar buscando o nosso melhoramento. E o que Sócrates está dizendo é que quando eu busco me melhorar, mais eu consigo me sentir pleno, mais eu consigo
me sentir mais integrado com o todo, com a humanidade, com o universo. É o meu esforço no meu melhoramento, e aí é o livre-arbítrio, né? Ninguém é obrigado a se melhorar. Mas a gente sabe que quando a gente se melhora, a gente avança, a gente progride, a gente tem uma vida mais equilibrada, mais centrada, com mais sentimentos e percepções de que existe sempre algo bom para a gente vivenciar, para a gente experimentar. E que aquilo que nós percebemos que é bom não está ligado à matéria, não está ligado a bens materiais, está ligado à plenitude enquanto ser humano, enquanto sentir-se bem, sentir-se integrado, sentir-se pleno em suas ações, em seus pensamentos. E é isso que Sócrates nos coloca. Esse era o nosso conteúdo sobre o livre-arbítrio e a fatalidade. Espero que tenha contribuído com todos. Vamos encerrar o nosso estudo com nossa prece final. Vamos encerrar nossa aula e fazer a nossa prece final. Elevando o nosso pensamento com o coração repleto de gratidão, oremos assim. Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Guia, benfeitores espirituais que nos acompanham, nos auxiliam, queremos agradecer por essa oportunidade de estudo que nos foi concedida, pelo compartilhamento de informações que iluminaram o nosso espírito e nos fortaleceram para o nosso dia a dia de nossa jornada evolutiva. Rogamos que as luzes que foram franqueadas a nós durante esse estudo permaneçam conosco por toda essa semana e que sejam compartilhadas com todos aqueles que convivemos em nossa casa, em nossos estudos, em nosso trabalho. E que essas luzes também atinjam todos aqueles que necessitam de apoio, de amparo, todos aqueles que sofrem neste momento em que o mundo atravessa uma turbulência que alcança a toda a humanidade. Que essas luzes acalmem os corações, assim como acalmou meu coração, aliviem as dores como aliviou minhas dores. Fortaleça-nos apesar das incertezas. E que possamos compartilhar novamente na próxima semana de mais um estudo, agradecendo a Deus por essa oportunidade que nos foi concedida. Que assim seja. Então, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado e espero revê-los na nossa próxima aula. Uma semana de muita paz e muita luz a todos.